O Flusão está na semifinal contra o Chelsea, e o jogo nem começou e já está saindo faísca entre as duas equipes. Felipe Melo, ex-jogador do Flusão, rebateu o técnico do Chelsea, após ele dizer que os Blues terão dificuldade por já terem atuado em mais de 60 jogos na temporada, e o ídolo do Fluminense respondeu. A Moisés ha sido una pieza fundamental, un todoterreno realmente, físicamente, tácticamente, cómo ha vivido el club esta clasificación, y si notás que de parte de los brasileros hablan de uno de los partidos más importantes en la historia de Fluminense. Si le contaste a los muchachos cómo vive Brasil este lado y cómo se preparan para este partido clave. Sí, nosotros intentaremos preparar el partido de la mejor manera. Como tú acabas de decir, Moy vuelve con nosotros, estamos encantados, estamos muy felices de tenerlo. Ha sido muy importante en esta temporada para nosotros con todo lo que hemos hecho, y por parte de los brasileños sabemos que nosotros nos hemos enfrentado ya a dos equipos de Brasil, sabemos la pasión que tienen y la importancia de este partido para ellos, pero al mismo tiempo lo es para nosotros, y estamos aquí para intentar llegar a la final. Júnior, Grupo Bandeirantes de Comunicação. In Spanish or in English? Spanish can be? Como quieras. Gracias. Es interesante porque hay muchos que dicen que los europeos no le dan ganas, no le hacen mucha importancia de esta competencia. Pero yo miré Pepe Guardiola saliendo muy enojado cuando perdió. Miré Felipe Inzaghi saindo, Simone Inzaghi saindo muy triste, cabisbajo quando perdeu. E da mesma maneira, Abel Ferreira de Palmeiras está assim totalmente sacrificado depois da derrota. Eu me queria entender se este mundial é tão importante para Chelsea, para Paris Saint-Germain e para Real Madrid quanto eu me imagino que seja. No, para mí personalmente no es que no es importante, es que llegamos a este torneo con dos situaciones diferentes. ¿Cuántos partidos los equipos brasileños han jugado oficial esta temporada? Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado, pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado 70 en el mismo periodo. Son más partidos. Felipe, por que você acha que o Fluminense é o melhor brasileiro nessa competição? Por que o Fluminense foi mais longe, por exemplo, do Palmeiras, Flamengo e Botafogo? Você acha que decepcionaram os times? Cara, eu já falei isso. Se eu falar que decepcionou, vai ser hipocrisia da minha parte, porque eu falei que muitos não esperavam nem que fossem classificar. Pô. Sabe, o Botafogo, ele classificou no grupo que tinha Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Ou seja, não é simples. E do outro lado, o outro jogo não foi contra o Oakland, foi contra um time norte-americano que não é fácil. O Flamengo saiu para o Bayern de Munique, que poderia ter ganhado do Paris Saint-Germain. Meu modo de pensar, o Bayern foi melhor durante boa parte do jogo. O Palmeiras... Esse Chelsea que vai jogar contra o Flamengo amanhã foi amassado pelo Palmeiras. Então o Palmeiras pecou por um primeiro tempo ruim contra o Chelsea. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi melhor. E inclusive poderia ter vencido o jogo. Eu esperava, na realidade, quando saiu o gol do Chelsea, eu esperava um gol do Palmeiras, porque o Palmeiras tinha posse de bola, estava propondo o jogo, estava pressionando alto. E acabou aquele gol que eu tô até agora sem entender. Aquele gol que foi muito estranho. E o Fluminense, cara,
começou um campeonato muito bem, apesar de não ter vencido. Depois teve apesar de ter vencido o segundo jogo, não jogou tão bem. E o terceiro jogo correu um sério risco de ser eliminado precocemente do campeonato. Se achou através do seu treinador, né, que trouxe uma nova estratégia, sobretudo tática para a equipe, com essa linha de 3 mais 2 para defender uma linha de 5, que começou a tirar até melhor coisas dos jogadores, né, individualmente falando. E tiraram simplesmente a Inter de Milão. Depois, nas quartas de final, tiraram o Al-Hilal e foram bem no jogo. Foram 2 jogos que o Fluminense não deu chance. O Fluminense foi bem nos jogos. Não é aquilo que defendeu, os caras foram lá e num contra-ataque fizeram gol. Não, o Fluminense jogou os 2 jogos, criou oportunidades de fazer inclusive mais gols. Então eu vejo que as equipes brasileiras estão muito bem. O Fluminense está bem porque destino do Fluminense foi isso. Mas poderia também ter hoje, amanhã a gente poderia estar falando aqui de um clássico brasileiro, né? Palmeiras e Fluminense, foi o que nós torcemos. Eu torci bastante, eu acho que eu morreria antes do jogo e voltaria depois do final do jogo, né? Porque são 2 clubes que eu amo muito, mas temos muita esperança de que o Fluminense possa chegar na final. Felipe, a gente vai ter um Flu e Chelsea em que o Thiago Silva conhece muito bem o Chelsea, e por outro lado, o João Pedro, que conhece bem o Flu também. Você, que já passou pelo Flu também, que tem uma história grande fora do país, o quanto isso conta, como você vê isso? E o Renato, ele não quis falar, mas se você fosse ele, se é com 3 zagueiros, se é com uma linha de 4, o que você faria contra o Chelsea? Bom, primeiro de tudo, com todo respeito à Cazé TV, né? Eu achei um golpe baixo da parte da Cazé TV ter postado um vídeo quando eu rebato um torcedor que foi muito mal xingando a minha família, né? Mas não vou deixar de falar com vocês por isso. Se fosse o treinador, iria com o mesmo sistema que deu certo contra a Inter de Milão e também contra o Al-Hilal. Foram muito bem. Haja visto como foi a primeira fase do campeonato. Começaram bem contra o Borussia, depois tiveram 2 jogos, apesar de ter vencido o terceiro jogo muito abaixo do que se esperava. Essa formação tática tirou o melhor de muitos atletas também, que começaram a jogar ainda melhor, né? Eu iria com o mesmo sistema, colocaria o Thiago Santos e colocaria o Hércules. Colocaria o Thiago Santos, isso é uma coisa minha, tá? Colocaria o Thiago Santos porque o Thiago Santos tem um poder muito grande de roubar a bola, é um cara que marca muito bem, tem velocidade para marcador, ele é um marcador rápido. E eu penso que para o Palmeiras, digamos assim, não pode ficar livre. E o Thiago Santos, de repente, poderia ter essa liberdade de poder encaixar no Palmeiras quando necessário. E com a bola no pé, o Thiago, eu ainda como atleta, joguei alguns jogos. Um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, que nós jogamos com o sistema, uma linha de 3, eu, o Thiago Silva e o Thiago Santos, e o Thiago fez muito bem. É por isso que teria uma linha de 5, né? Porque teria o ala, que é o lateral esquerdo, que de repente com a bola no pé poderia começar o jogo. O Enzo Maresca falou que é uma diferença bem grande de energia entre as 2 equipes. Ele até falou na coletiva que ele está com 60 jogos com o time dele nas costas e falou, e vocês? Com o jornalista brasileiro, né? Queria você, que experimentou a temporada europeia, experimentou a temporada nacional, qual você acha que é a diferença nesse momento de energia entre os 2 clubes? Eu acho que isso aí é a balela do Maresca, sabe? Assim, falar que tem mais energia de um lado que do outro, porque os sul-americanos, quando chegam no Mundial, chegam sempre no final da temporada. E, se eu não me engano, equipes brasileiras têm mais jogos do que propriamente no meio da temporada do que propriamente os equipes europeus, né? Então, assim, balela do tudo que ele está falando, ou ele está falando isso aí para jogar a responsabilidade para outra parte, tirar a responsabilidade, que faz parte da estratégia, né? Ou ele não estuda o futebol sul-americano. Eu penso que o Chelsea vai chegar forte, sim, vão chegar, eles têm melhorado na competição, vai ser um jogo muito importante para o Fluminense também chega bem na competição, começaram a competição de menos a mais, o Fluminense começou bem, depois caiu e agora melhorou muito, principalmente nas oitavas e nas quartas de final, então vai ser um jogo difícil, um jogo duro, na qual o Chelsea é um clube multimilionário, é um clube bilionário, a folha salarial do Chelsea é muito maior do que a do Fluminense. Então o Fluminense é franco atirador, apesar de eu, como torcedor, achar que peças por peças o Fluminense bate de frente.
Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal.